Paz e graça, irmãos. Sejam muito bem-vindos ao canal Olhar Teológico. Eu me chamo Augusto e é um prazer ter você aqui. Hoje, para mais um review aqui em nosso canal. O vídeo de hoje será um vídeo um pouco mais curto, mas será de grande relevância para você e para mim, pois iremos tratar ou apresentar um livro excepcional para todos os estudantes de teologia, para todos aqueles que amam teologia. O livro Crítica Textual do Novo Testamento. Livro escrito por Wilson Paroski, Dr. Wilson Paroski. Esse livro, ele é um livro que vai tratar das fontes documentárias, daquilo que a crítica textual tem estudado e apresentou sobre o Novo Testamento. Então, vamos lá e vamos conhecer este livro. Pois bem, como foi dito por mim, esse livro, Crítica Textual do Novo Testamento, foi um livro escrito pelo doutor Wilson Paroski. Wilson Paroski, ele é doutor em Novo Testamento, ele tem uma tese doutoral no livro de Atos. Então, o Paroski, ou o doutor Wilson Paroski, é uma das maiores autoridades hoje no Brasil em Novo Testamento. Isso não é dito por mim, isso é dito pelo Dr. Shedd, pelo saudoso Dr. Shedd. E vendo a caminhada do Dr. Paroski, nós entendemos que essas palavras do Dr. Shedd são mais do que verídicas, pois o Dr. Wilson Paroski é versado em Novo Testamento, em crítica textual principalmente. Pois bem, esse livro, ele foi escrito pela primeira vez em 93, a roupagem era uma outra totalmente diferente, a capa era um pouco diferente do que essa. Para quem já o conhece, vai se lembrar da capa qual era, mas para quem é novo em teologia, para quem está começando agora, ele vai conhecer essa capa, que é a capa da nova versão, ou da nova edição, ou da reedição do livro. E o livro, a capa dele, quando você for à livraria para adquiri-lo, você vai encontrar essa capa, Crítica Textual do Novo Testamento, Dr. Wilson Paroski, Edições Vida Nova. Esse aqui é o rosto, primeira capa. Aqui também nós encontramos uma outra capa de rosto. Primeira edição do livro, 1993. Segunda edição, 1999. E houve algumas outras reimpressões desse livro, sendo a última com a nova capa em 2010. Aqui nós temos a ficha técnica do livro. Esse livro ele é dividido em 6 capítulos, onde nós vamos começar a conhecer esses capítulos. O livro ele contém aqui no seu glossário o conteúdo do livro, uma dedicatória, o conteúdo, aquilo que o livro vai tratar, um prefácio dos editores. Também vai ter aqui a introdução, definição do problema, dificuldades técnicas, metodologia de estudo. Então aqui, nesses primeiros 21 páginas, nós vamos encontrar esse conteúdo aqui, desde a dedicatória até a metodologia de estudo. No primeiro capítulo, nós encontramos aqui o preparo dos manuscritos, e esse primeiro capítulo ele vai estar dividido da seguinte forma: os rolos de papiro, os pergaminhos, os códex, o tipo de escrita, as abreviações, formato e diagramação, orientação para o leitor, datação do manuscrito e catalogação. Então, esse é o primeiro capítulo que vai tratar dessa temática. Só como uma questão de adendo aqui, de esclarecimento, a crítica textual ela vai estar dentro da ênfase de tentar recuperar aquilo que foi teoricamente perdido, pois nós não temos nada do que foi escrito das mãos do profeta ou do apóstolo. Tudo aquilo que temos são cópias. E por isso
muitos dos críticos, principalmente a autocrítica, os liberais e os ateus, etc., eles dizem que a Bíblia não é um documento confiável, pois só temos cópias de cópias e de cópias. Mas, se assim o fosse, nós também não poderíamos confiar nos livros tanto de Homero, como de Platão e outros tantos escritos de filósofos antigos, pois também só temos cópias de cópias. Mas o Novo Testamento, em particular, é um dos documentos antigos mais bem preservados, pois no mínimo nós temos 5.000 cópias do Novo Testamento em comparação aos demais documentos antigos. O Novo Testamento ele sobressai de uma forma extraordinária. Isso só por uma questão de esclarecimento. Agora, para os irmãos que estão iniciando em teologia, esse livro ele é de grande serventia, porque o irmão vai encontrar algumas dificuldades dentro de algumas questões nas nossas versões em português. O que seriam isso? Quais dificuldades seriam? As dificuldades, muitas das vezes, de textos que aparentemente se contradizem, tratando aqui de Novo Testamento. Não vou entrar no mérito do Antigo Testamento, para não entrarmos em uma outra temática da questão da crítica textual. Mas, no Novo Testamento, há textos, isso é sabido por muitos, que aparentemente são contraditórios um com o outro. Mas, quando a crítica textual ela entra em cena e faz a comparação dos documentos mais antigos, da escrita e etc., nós percebemos que a questão foi só uma má interpretação do copista e não uma contradição do próprio texto. Já voltando aqui à apresentação do livro ou do conteúdo do mesmo, o segundo capítulo ele vai trabalhar das fontes documentais. Os manuscritos gregos, papiros, os unciais, minúsculos, lecionários, ostracos, vai trabalhar com os talismãs, antigas versões, siríaca, latino, copta, outras versões e citações patrísticas. Esse é o segundo capítulo do livro Crítica Textual. Terceiro capítulo, a história do texto escrito. Aí nós vamos estar vendo aqui nesse terceiro capítulo cópias livres, textos locais, textos alexandrinos, textos ocidentais, textos de Cesareias, bizantino, unificação textual, tipo de variantes, alterações acidentais, alterações intencionais. Aqui é o importante para nós aqui, todo o conteúdo, claro que é importante, mas só com uma questão aqui de atenção, lembrando daquilo que eu falei anteriormente no segundo capítulo, ou antes de entrar no segundo capítulo, a questão das variantes textuais. Esse é um dos problemas, ou esse é um dos ataques que nós recebemos dos críticos com relação ao texto escrito ou do texto bíblico. Já o quarto capítulo, nós vamos entender ou vamos encontrar o texto impresso. Primeiro as edições, o texto recebido, os textos intermediários e as edições modernas. No quinto capítulo, nós encontraremos aqui os principais procedimentos textuais, colação de manuscritos, princípios textuais, evidências externas, evidências internas, o amparato crítico. Aí nós vamos encontrar também aqui no sexto capítulo uma análise textual. Análise textual de Mateus 6, verso 13, análise textual de Mateus 27, 16 e 17, análise textual de Marcos 16, 9 a 20, de Lucas 2, 14, de João, do Evangelho aqui 5, 3 e 4, o Evangelho também aqui 7, 53 a 8, verso 11, e no final nós encontraremos uma conclusão, novas pesquisas, mais manuscritos. Encontraremos aqui 4, 5 apêndices que vão tratar de vários outros temas ou de outros assuntos que são de fundamental importância para a crítica textual do Novo Testamento. Uma bibliografia e um índice remissivo. O livro ele vai estar dividido assim, da forma que eu já apresentei para os irmãos. Aqui nós temos o prefácio, a introdução, nota de correção aqui da nova edição, introdução e definição do problema, dificuldades técnicas
e etc. Aqui tudo dentro da questão da introdução. Aqui nós temos algumas abreviações que vão tratar da questão do antes de Cristo, depois de Cristo, Novo Testamento, acerca de capítulos e etc. Eu aconselho aqui também, só abrindo mais um parênteses aqui, que os irmãos que estão iniciando em teologia adquiram esse material. É um material de grande serventia e valia para os irmãos, para que os irmãos tenham conhecimento daquilo que eu estou apresentando e falando. Aqui nós já temos o primeiro capítulo, o preparo dos manuscritos, pergaminhos e etc. Nós vamos ver aqui algumas letras antigas do texto grego. Aqui nós temos o segundo capítulo, fontes documentais. Terceiro capítulo, história do texto escrito. Quarto capítulo, texto impresso, primeiras edições. Aqui nós temos alguns textos grego e a sua importância, a sua serventia, a sua valia, para fazermos uma avaliação daquilo que foi realmente escrito ou apresentado pelo copista ou pelo profeta, pelos apóstolos aqui, na verdade, que estamos tratando do Novo Testamento. Esse capítulo aqui é o capítulo que vai tratar dos principais princípios ou dos procedimentos textuais, que seriam o quinto capítulo da edição ou do livro. E aqui nós já estamos se aproximando do sexto e último capítulo, para que você conheça essa obra maravilhosa, escrita por um professor, pastor brasileiro, homem de Deus. Análise do texto, que ele vai fazer a análise do texto pegando o texto grego e mostrando a importância ou aquilo que os críticos tentam tratar ou trazer com relação ao texto, mas quando buscamos conhecer realmente aquilo que o apóstolo escreveu, vemos que nada mais, nada menos são somente especulações dos críticos. Uma conclusão do texto ou do livro em si. Aqui são os apêndices que falei para os irmãos. Nós temos aqui o apêndice B, C, D. Aqui é um papiro que foi encontrado. Aqui o texto do Códice Siríaco, Vaticanos. Aqui Efranita, minúsculo, e tantos outros documentos que temos com as suas variantes textuais. Aqui são a bibliografia, aonde ele buscou as informações ou as obras que ele utilizou para estar trazendo ou tratando deste assunto e escrevendo esse tão rico material. Índice remissivo. E aqui nós chegamos ao fim do livro. Aqui é a contracapa. E na contracapa nós temos algumas informações com relação ao ao professor Wilson Paroski. Crítica textual do Novo Testamento, atualmente atual, bem documentado, fascinante e superior a tantos outros dentro desse mesmo campo de conhecimento. A qualidade deste livro é atestada por acadêmicos do Brasil e do exterior. Aqui
nós vamos ver o Dr. Shedd parabenizando, encontrar uma frase aqui do Dr. Shedd parabenizando o Dr. Wilson. Parabenizo o professor Wilson pela lucidez, amplitude e segurança com que apresenta a informação complexa e pouco entendida. O seu Shedd, que está no prefácio da própria obra. E aqui temos mais 2 ou 3 autoridades, tanto do seminário de Princeton e de tantas outras seminários, que vão estar parabenizando o Dr. Wilson Paroski pelo livro a qual ele escreveu. Como já foi dito por mim, Wilson Paroski, ele é pastor, editor, professor do Novo Testamento, interpretação bíblica. Ele trabalha, na época que ele trabalhava já há 8 anos no SALT, que é o Centro Brasileiro Sul, em São Paulo. Atualmente, ele, na época do livro, ele estava fazendo um doutorado em Novo Testamento na Universidade de Andrews, nos Estados Unidos. Então, esse foi o review de hoje, ou o vídeo de hoje. Eu gostaria de estar incentivando os irmãos a comprarem ou adquirirem esse livro. Um documento muito importante para ter na sua biblioteca, para você estudar. É um livro, na verdade, um pouco técnico, mas para aquele que é amante de teologia, quer conhecer um pouco mais sobre o texto original, sobre as problemáticas que temos com relação a esse texto, esse é o livro que você tem que adquirir e conhecer, para que quando os críticos vierem atacar a palavra de Deus, atacar principalmente o Novo Testamento, você esteja com ferramentas e embasado nas suas argumentações. O demais, Deus abençoe, derrame de graça sobre nós e até o próximo vídeo.